Oi, oi, gente, bom dia, domingou por aqui. E hoje eu quero gravar um vídeo mais de bate-papo com vocês mesmo. Tava até tentando me organizar ali na mesa, mas eu achei melhor fazer um videozinho assim pra ver se vai ficar melhor. Vocês acompanharam um pouquinho da minha manhã, arrumando a cama, organizando meu café da manhã, né? Já tomei café da manhã e agora eu vou dar uma ajeitadinha, né, em alguns pontos da casa. Ontem eu passei o dia todo, né, o sábado todo, arrumando a casa, organizando as coisas aqui, que é o único dia que eu tenho pra estar fazendo isso. E aí depois ficou algumas coisas pra fazer ainda, então eu vou tentar organizar hoje, né, quintal e a garagem. Vou tentar também cuidar um pouquinho de mim, tomar um banho, fazer uma hidratação nesse cabelo, né, tá pura bucha. Mas depois eu quero sentar com vocês com calma e conversar um pouquinho sobre tudo que eu passei, né, sobre a minha perda gestacional. Contar exatamente como eu descobri a gestação, tentar mostrar pra vocês um pouquinho das reações, né, tanto minha e do meu marido descobrindo a gestação, dos nossos familiares. Eu tenho tudo gravado. Toda vez que eu lembro e vejo os vídeos me dá um quentinho no coração, mas também me dá um aperto, porque me lembra, né, que infelizmente a nossa gestação não evoluiu, mas eu quero contar pra vocês desde o início até o processo de diagnóstico e o processo de expulsão também. Não sei se pode falar a palavra correta, não sei se pode falar a palavra de fato do que ocorreu, né, porque é uma expulsão, né, e inclusive entrei meio que em trabalho de parto, e aí eu quero contar exatamente tudo o que aconteceu, tá bom? Então fica nesse vídeo pra vocês, né, conhecerem um pouquinho da minha história, do que aconteceu e me acompanhar nesse domingo, tá bom? Então, bem. Vamos lá, gente. Eu não tô muito com um lugar, ângulo certinho pra gente tá podendo conversar, mas achei esse cantinho aqui no meu quarto, e eu fico próximo à janela, então tem uma boa luz. E, bom, é um papo de amiga mesmo, um papo de conversa mesmo, um bate-papo de amiga. Então, espero que, né, fique boa aí a imagem, o ângulo e o lugar. Enfim, tô no meu quarto mesmo. E vamos do começo, né? Deixa eu pegar os meus exames aqui, que eu vou conseguir ter a data exatamente de tudo que aconteceu. Ai, fez tanto tempo que eu não pego isso daqui. Enfim, vamos lá, do começo. Eu e meu esposo, nós decidimos que queríamos ter um baby, né, um filhinho esse ano, né, 2024. Então, né, a gente já havia conversado muito sobre isso, e então, em dezembro, eu parei meu anticoncepcional. Em dezembro de 2023, eu parei meu anticoncepcional. Em janeiro deste ano, né, 2024, eu já não tomei mais o meu anticoncepcional. Antes da gente começar a conversar mesmo, só queria dizer que estou de cabelo molhado, rosto lavado, não tem maquiagem, não tem superprodução. Eu quero que esse canal, ele seja um canal vida real mesmo, sabe? Um canal onde não precise muita enfeite, muita produção. Voltando, decidimos engravidar. Em janeiro de 2024, eu parei meu anticoncepcional totalmente, não tomei mais. E em maio, eu descobri que estava grávida. É muito bom lembrar disso, porque foi muito engraçado no dia, né? Um mês anterior, tinha atrasado a minha menstruação, né? Como eu tinha parado meu anticoncepcional, começou a ter uma desregulação. Então, assim, minha menstruação sempre foi muito certinha. Acabava a minha cartela de remédio, eu tomava anticoncepcional através de pílula todos os dias. Então, acabava ali minha cartela de remédio, passava 3 dias, descia pra mim. Então, a minha menstruação era uma menstruação muito regulada. E aí, quando eu parei, demorou uns 2, 3 meses, ela começou a desregular. Então, um mês anterior, abril, a minha menstruação atrasou. Já começou a dar uma desregulada, então ela atrasou um pouquinho, só que depois de uns 4 dias desceu. E aí, em maio, né, que foi o mês que eu descobri a minha gestação, dia 22 de maio, a minha menstruação estava atrasada ali uns 4 dias, eu tava acompanhando pelo aplicativo, e eu tava sentindo muita cólica, muita dor no peito, e falei, eu acho que vai descer. Só que aí a gente ficou, tá atrasado, não veio, não veio. Chegou a data que era pra vir, não veio. Aí passou mais uns 2, 3 dias e não veio. E eu já tinha comprado um teste em casa e deixava aqui em casa. E aí o meu marido ficava, não, vamos esperar atrasar uma semana, vamos esperar atrasar mais tempo. Só que a gente já fica naquela agonia, né? Eu pensei, bom, eu vou fazer esse teste logo, porque se der negativo, tá tudo bem. E se der positivo, a gente já vai descobrir logo, né? Pra que ficar esperando atrasar, né? Ela ainda não fez nenhum tracinho. Eu não sei se tem que ficar segurando aqui dentro. Ó, parece... Dois tracinhos ou um tracinho aí? É um só, né? Não, tá 2.
Só tá um sal grosso. Não tá, amor, tá dois. Senhor. Faz outro. Gente, foi uma emoção muito grande quando subiu, né? A minha reação, eu tenho todo mundo tem um jeito de expor ali o seu medo, seu desespero, sei lá o que me deu. Me dá muita crise de riso quando eu fico em pânico ou com medo, ou me dá crise de riso. Então eu ri muito na hora, muito, porque na hora subiu muito rápido. Eu já tinha feito testes anteriores e assim, subia um risquinho. Os 2 risquinhos subiu muito rápido. E eu entrei numa crise de riso, com desespero, com não saber o que tava fazendo, eu não tava acreditando. E o meu marido, ele não, assim, homem não tem muito esse feeling pra um teste de gravidez. Então ele falou, amor, mas tá muito clarinho. Eu falei, mas é positivo, é positivo. E depois ela foi ficando bem forte, aí ficou depois os 2 tracinhos bem fortes. E nisso, meu marido, ele saiu correndo, falou, não, vamos comprar aquele que dá o nome, né, grávida, aquele visor. Então ele saiu correndo na farmácia e não achou em uma, teve que ir na outra, perdeu o carro no meio do caminho, porque ele estacionou numa farmácia de um lado, não tinha nessa farmácia, aí ele foi andando até outra farmácia. E nisso, ele ficou perdido de onde ele tinha deixado o carro, só que ele tinha deixado na farmácia anterior, né, porque era próximo. Enfim, foi um caos. Deu positivo, deu que eu estava grávida de 2 a 3 semanas, né? E foi uma alegria muito grande, a gente ficou ali muito emocionado, foi uma gestação muito desejada, muito querida, e ali a gente já começou a depositar muitos sonhos, muitos planos. Já desde ali do começo a gente já começa a sonhar muito a criar expectativas, né, com aquele bebê, com aquela nova vida, com aquele novo cenário. E aí a primeira coisa que a gente fez ali foi contar pra minha irmã, que é a minha irmã, nós somos bem próximas, né, pra minha irmã e meu cunhado. Né, a gente ainda pensou, não vamos contar pra ninguém, vamos fazer as primeiras ultrações pra ver se tá tudo bem, né, pra gente ter certeza. Dizem que não é muito bom contar antes dos 3 meses, e aí agora eu sei por quê, né, porque na minha cabeça, engravidou, já tinha uma sementinha lá que é muito pequenininha e vai crescer, assim, né, na verdade é isso, mas na minha cabeça o bebê já tava lá, né. A gente ficou nessa de fazer ultrassom e tal, mas vamos contar para minha irmã. Aí nós fomos lá na casa da minha irmã, vou colocar aí também o videozinho da gente contando pra minha irmã. Coitada, foi um caos, porque eu cheguei lá, ela tava com enxaqueca, tava deitada. A minha irmã nunca deita cedo, a família da minha irmã nunca deita cedo. No dia que eu fui contar pra ela que eu tava grávida, ela já tava deitada, era acho que 9 horas da noite, ela já tava deitada. Esse bebê, ele foi não só esperado por nós, mas ele estava sendo esperado pela família inteira. Então, é muito emocionante todas as vezes que a gente anunciou essa gestação, né? Tá, então pelo aplicativo eu tava de 5 a 6 semanas. Então, de 2 meses, assim, um mês completo e entrando no 2º mês. Foi no médico, ele fez as contas lá e falou, ó, realmente faz a ultrassom tal dia. Deixa eu até ver se eu consigo localizar a data da minha primeira ultrassom. Dia 10/6, né, o mês do meu aniversário, eu fiz a minha primeira ultrassom. E aí a gente não conseguiu ver nada. A gente entrou ali, a gente tava super ansioso, já queria gravar ali aquele momento da ultrassom e começou ali a ultrassom, eu vi o saco gestacional e não tinha nada. E aí eu fiquei eu não sabia, eu não tive reação na hora. E o médico, né, fez a ultrassom, olha, Stephanie, você está com o seu saco gestacional aqui, ele foi me explicando. E aí ele falou, você fez o beta-HCG? Eu falei, não, falei que eu não tinha feito, porque um tempo atrás eu senti muita cólica durante, né, esse início de gestação. E aí eu cheguei aí pro pronto-socorro obstétrico e lá eu informei que eu tava com essa cólica, porque eu não sabia se era normal ou não, por mais que muita gente já me falou que era normal. Primeira gestação, a gente fica com medo de tudo. Então, fui lá e a médica, né, falei, olha, estou grávida, né, fiz o exame de urina e deu positivo, mas eu não fiz nenhuma ultrassom. E ela me explicou que estava muito no início, não adiantava fazer ultrassom e que eu não precisava fazer o de sangue, porque hoje em dia os médicos, né, já consideram o exame de urina como válido. Então, não tinha feito. Então, quando eu fui fazer a minha primeira ultrassom, ele me perguntou se eu tinha feito exame de sangue e eu falei que não. E aí ele me explicou. Nesse momento ele me deu 2 opções. A primeira opção aqui estava muito no início da gestação, então estava ali com menos de 4 semanas ou com 4 semanas, e quando tá muito no início não dava pra ver. Ou
era uma gestação anembrionária. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. E aí eu fiquei, que é isso, meu Deus? Aí ele me orientou a fazer um beta-HCG quantitativo pra gente ver se os meus hormônios estavam altos e se iria subir. Então, ali naquele dia daquela consulta, eu fiz o exame de sangue, fiz o beta-HCG. Aí ele falou assim, olha, faz o beta-HCG, daqui 6 dias você retorna pra fazer novamente o beta-HCG. Se estiver subindo, a gestação tá evoluindo. Se não estiver subindo, a gestação realmente não está evoluindo. Então, fiquei naquela agonia. Nessa semana, era a semana do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 16/6, então eu tinha planejado comemorar numa pizzaria de um amigo, de uns amigos nossos, e tinha marcado, já fiquei ali naquele momento sem saber o que fazer. Então eu não fiquei animada, eu tava um pouco apreensiva, e assim, né, pensando muito sobre o que estava acontecendo, e aí foi a hora que eu fui pesquisar sobre a gestação anembrionária, fui ver alguns relatos. Confesso que eu não pesquisei muito porque eu não consegui pesquisar muito sobre o assunto. Eu só sei o que é, o que foi, o que aconteceu comigo, mas eu não vou conseguir passar através desse vídeo termos muito técnicos. Então, o que é uma gestação anembrionária? A gestação anembrionária, uma gestação anembrionária ou anembrionada, eu acho que tem esses dois termos, é uma gestação onde há ausência do feto. Então, tem um saco gestacional, tem todos os hormônios de uma gestação normal, porém não tem um embrião, não tem um bebê. Na minha cabeça, é tão pequenininho e não passou dali. É como se fosse um grão de areia e não se desenvolveu. Na minha concepção, tá? Apesar dos médicos falarem que não tem nada dentro. Tem até um outro termo que eu acho um termo ruim e pesado que se chama ovo seco. Eu não gosto muito desse termo, então é isso. E aí, né, voltando agora, passou-se 6 dias, fiz outro beta-HCG. E meu beta-HCG subiu. De 45 mil foi pra 69 mil, alguma coisa. Foi pra 69 mil. Pronto, ficamos super felizes. Então tá evoluindo, então a gente errou nas contas, então tá tudo bem, tá tudo certo. Marquei uma nova ultrassom, marquei ainda em outro laboratório, com outro médico, né, porque eu achei o primeiro médico um pouco ríspido. É isso ou é isso, sabe? Ele não, sei lá, não me acolheu ali naquele momento, eu não me senti muito bem, então marquei com outro médico. Cheguei no laboratório, expliquei toda a situação pro médico, né, que ia fazer o exame. Falou, olha, fiz um primeiro exame, não deu pra ver nada, fiz o beta-HCG. Aí ele falou, tá subindo? Eu falei, tá subindo. Aí ele falou, então hoje a gente vai conseguir ver tudo. O bebê, vai dar até pra ouvir o coraçãozinho. Então, assim, a gente tava muito esperançoso, sabe? E aí eu fui fazer minha segunda ultrassom, que eu tenho a foto aqui também, né? A minha segunda ultrassom foi no dia 19/6. Então, assim, foi um pouco depois do meu aniversário. Provavelmente eu já estaria ali de 7 semanas. E aí eu fui, me troquei e começou o exame novamente. Mais uma vez a gente viu um saco gestacional. E mais uma vez não tinha um embrião. Ali eu tive certeza que não estava evoluindo a minha gestação. Fui até o meu obstetra, né, pra mostrar toda essa documentação pra ele. E aí ele me passou as orientações, né? Quando a gente descobre que a nossa gestação não tá evoluindo, a gente entende o porquê que a gente não deve contar antes dos 3 meses. Porque é muito difícil quando a pessoa vai te perguntar, e aí, como você tá? Tá grávida? Como tá seu bebê? E você tem que falar que você perdeu. Que é muito difícil. Essa é a pior parte. É quando você já contou pra todo mundo tá muito feliz, e aí você tem que... Eu perdi, né? Não tem mais bebê, enfim, a gente se frustra muito. Gente, a bateria do meu celular acabou e eu tava assim, já terminando o vídeo, na verdade eu já tinha finalizado o vídeo, quando eu fui ver, não tinha gravado nada. Então vou continuar a partir daí, mas com um ângulo diferente, tá? Porque agora eu tô gravando pelo meu tablet. E foi isso. Aí eu fui pro médico, ele falou que eu tinha que ir pro hospital pra eles, né, baterem o meu diagnóstico, né, reafirmarem esse diagnóstico. E lá eles iam me passar as orientações, né? O meu médico, ele me falou que provavelmente meu corpo já ia expelir, já ia entender que aquela gestação não estava evoluindo e que ia expelir, né? E que quando começasse esse processo, né? Quando começasse a sangrar para eu ir diretamente pro hospital,
mas que também, né, seria interessante eu ir para o hospital antes para ver o que iria fazer, né, para fechar o diagnóstico, porque só no hospital que fechou meu diagnóstico mesmo, e depois esperar o processo de expulsão ou o processo de curetagem. Então eu segui a recomendação do meu médico, fui no hospital, fiz uma outra ultrassom, fiz exames de hemograma, enfim, de coagulação, né? E ali se confirmou, o meu saco gestacional ali já não cresceu mais, então da primeira para a segunda ultrassom, meu saco gestacional ainda cresceu, da segunda para a terceira ele já estagnou. E aí lá no hospital as médicas, né, me orientaram a ir por um caminho ou por outro, né? Então é uma decisão nossa, né, gestante, decidir pela curetagem ou pelo processo de expulsão. E eu tava assim certa de que eu ia fazer o processo de curetagem, né? Mas a curetagem ela é um processo de cirurgia. Então é um processo invasivo que pode ter ali algum tipo de complicação. Elas me passaram essa recomendação, me explicaram inclusive que eu não poderia, se eu quisesse engravidar novamente, teria que esperar um tempo maior e que na forma do expulsivo, né, de forma natural, seria muito melhor para o meu corpo, né? Biologicamente é melhor, e também para uma nova gestação, né? Para eu engravidar seria mais rápido, né? Eu poderia no próximo ciclo menstrual já engravidar. Então eu, né, ali fiquei com receio de fazer a curetagem e fui para casa. E eu tinha o prazo ali de 30 dias para ocorrer a expulsão. Se não ocorresse em 30 dias, a orientação era voltar no hospital, ver se estava tudo bem, porque eu tinha que ver se não estava causando algum tipo de infecção. E aí eu acho que eu ia ficar nessa de ir para casa, hospital, ir para casa, hospital, até, né, se não tivesse mais jeito, fazer a curetagem ou, né, aconteceu o processo de expulsão. Então eu fui para casa e eu pensei, bom, vou esperar 30 dias, se não expelir, se meu corpo não expelir, em 30 dias eu vou fazer o processo de curetagem. Então, nesse período eu fiquei aguardando, né, ocorrer a qualquer momento o processo de expulsão, não aconteceu. E aí no dia que ia dar 30 dias, se eu não me engano, foi no dia 10 de julho, agosto, acho que foi 10 de julho ou agosto, aconteceu o processo, né, expulsivo, começou o meu processo expulsivo. Eu fiquei 3 meses grávida. Quando começou o meu processo de expulsão, eu já estava ali no 3º mês de gestação, mais uma gestação que não estava evoluindo. E aí, quando começou o processo de expulsão, eu senti muita cólica de madrugada, de manhã começou a sair um sangue, e antes, né, de tudo isso, no hospital, a médica tinha me orientado que ia descer pra mim como se fosse uma menstruação, e que se tivesse um sangramento muito expressivo, era pra ir pro hospital. Só que eu fiquei com isso na minha cabeça de que era igual uma menstruação, que eu achei que eu ia conseguir trabalhar, que eu ia viver a vida normal e ia sair só um sangue ali. E não, gente, foi assim completamente traumático esse processo. Eu literalmente entrei em processo de trabalho de parto. Então era uma cólica muito forte, parava, uma cólica muito forte, parava. Nos primeiros momentos ali do dia, comecei a ter a cólica de madrugada. Quando foi umas 6:30 da manhã, começou a descer o sangue. Quando foi ali por volta de umas 9 horas da manhã, o meu saco gestacional saiu. Foi assustador. E aí eu fiquei nesse processo o dia inteiro, porque além de sair o saco gestacional, saiu muitos coágulos. Eu fiquei 3 meses sem menstruar, então saiu muitos coágulos. E eu não tinha noção de que eu estava sangrando muito, muito além de uma menstruação convencional. Tanto que eu tava gastando ali um absorvente a cada 20 minutos. Um absorvente. Então eu gastei mais de 10 absorventes, isso até umas 6, 7 horas da noite. E eu acho que eu fiquei o dia inteiro com tanta dor, sofrendo tanto, que quando chegou ali por volta de 6, 7 horas da noite, eu não tava aguentando mais. O meu corpo já não tava mais respondendo, sabe? É como se eu tivesse, não, vou aguentar, vou aguentar. Eu sempre fui muito resistente à dor. Eu me acho uma pessoa muito resistente à dor. Então, antes, quando eu tinha a minha menstruação normal e eu sentia cólica, eu nem tomava remédio. Nesse dia tava muito forte, então obviamente eu tomei alguns remédios, alguns medicamentos pra tentar aliviar a dor, mas assim, mesmo assim, amenizava, mas não parava. E eu sempre fui muito resistente à dor, então eu fiquei ali o dia inteiro aguentando firme. Só que chegou um ponto em que eu não tava aguentando mais, que foi o horário que o meu marido chegou do trabalho, né? E aí ele é meu porto seguro, ele é minha fortaleza, ele é a pessoa de referência onde eu posso descansar.
Então, quando ele chegou, eu literalmente me entreguei para aquela dor, pedi para me levar para o hospital. E nesse percurso de ir até o hospital, eu percebi que eu tava num processo hemorrágico, porque eu, né, tava ali sentada no banco do carro, eu sentia descendo. E assim, desceu tanto que lavou o banco do carro, lavou minha roupa. Eu disse que eu tava com uma calça de veludo preta, tipo de moletom, porque do jeito que eu tava em casa, roupa de ficar em casa, eu fui pro hospital, porque eu não tava aguentando mais de dor, eu tava assim, socorro, né? E aí eu entendi que eu tava num processo hemorrágico porque eu andava pelos corredores do hospital pingando. Tive que fazer exame de toque, e no exame de toque, eu nem sabia que eu ia fazer exame de toque, e dói muito, meu Deus, como dói, eu senti uma dor absurda. E nesse momento a minha ficha caiu que eu tava num processo de trabalho de parto, porque a médica falou, olha, você tá com um dedo de dilatação. E eu falei, meu Deus. Então meu útero dilatou, então realmente eu tava no processo de trabalho de parto. Aí ela me explicou que, assim, como eu fiquei o dia todo, provavelmente meu corpo já não tava aguentando mais expelir tudo. Aí ela ia me dar um remédio pra me ajudar a expelir, mas também ia me dar um remédio pra aliviar a dor. E aí eu fiquei ali de observação, esperando o remédio fazer efeito, porque o que ela me explicou? Que se ainda tivesse fluido, se tivesse alguma coisa ali dentro, eu ia ter que fazer a curetagem, porque meu corpo ficou o dia inteiro nesse trabalho de parto, vamos dizer assim, e aí chegou um ponto onde eu não tava aguentando mais e que talvez meu corpo não fosse expelir o resto. Então, naquele momento, eu fiquei ali aguardando um tempo, né, fiquei de repouso, as enfermeiras muito cuidadosas comigo. Por fim, fui fazer a última ultrassom, o último exame, e ali se confirmou que realmente todo o processo ali, todo o saco gestacional, fluidos de uma gestação tinham saído, né? Tanto que na ultrassom tava tudo limpinho, não tinha mais meu saco gestacional. Só tinham coágulos muito grossos, que a médica falou que é normal pelo processo que eu sofri e queria sair conforme o tempo. Depois disso eu fui para casa. Fiquei ali no processo de recuperação, ainda continuei sangrando um pouquinho, alguns dias a mais, mas eu tava tomando medicamentos para controlar, meio que para estancar esse sangue, remédios de dor. Foi esse processo de expulsão, né? O que eu queria contar sobre esse processo é que eu não esperava que iria acontecer dessa forma, eu não sei se todo mundo passou por isso. Eu, de fato, eu não sabia que eu ia passar por isso. Eu sabia que ia ocorrer o processo de expulsão, afinal eu já tinha um diagnóstico de uma gestação que não estava evoluindo, mas a dor física foi tão grande, o processo foi tão doloroso que eu não esperava. Isso fez parte da minha vida, da minha história, do meu corpo, e talvez falar sobre isso, fazer esse vídeo vai me curar um pouco mais. Eu venho me curando todos os dias e eu acho que esse vídeo vai me ajudar também. E eu não queria apagar literalmente as reações de quando eu descobri, de quando eu contei pros familiares. Eu não queria que essa história tivesse apagada, porque ela faz parte da minha vida, faz parte do meu corpo. É um episódio, foi uma fase que eu vivi. Eu vivi isso, eu vivenciei tudo isso. Então eu não queria que simplesmente, já foi. Próximo passo, outra coisa. Não. Eu passei por isso e vou passar por outras experiências também. E isso me marcou. E isso faz parte de mim. E eu queria que isso ficasse de alguma forma registrado. Eu não queria que isso se apagasse, porque isso faz parte da minha vida, do meu processo. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Que vocês estejam gostando desse formato de vídeo em vlog, em filmagem de dia a dia, né? Hoje foi um vídeo mais de bate-papo, contando a minha história, a minha experiência, aquilo que eu sinto, estou sentindo, o que eu senti. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Se você gosta disso, se você gosta de bater um papo, se você gosta de ver uma vida dia a dia, uma vida real, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de comentar. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.
É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau! Se você gosta disso, se você gosta de bater um papo, se você gosta de ver uma vida dia a dia, uma vida real, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de comentar e deixar um coraçãozinho aí pra mim, um like, que vai me ajudar muito. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né, desse vídeo mais falado, mais bate-papo, comenta aqui pra mim se vocês gostam desse tipo de vídeo. Pretendo trazer vídeos mais vlogados, de dia a dia, vida real mesmo, sem superproduções, e também trazer bastante bate-papo, bastante conversa sobre minhas experiências, sobre minha vida e, de certa forma, a gente fazer uma comunidade onde a gente vai se acolher, conversar, se entender. Então, se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar, de curtir e de se inscrever aqui no canal, que eu vou trazer bastante vídeos assim e também vídeos vlogados de dia a dia, como eu havia dito, tá bom? É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!